Seja bem-vindo ao Propósito 150 dias para crescer com os Salmos. Esse propósito nos foi dirigido pelo Espírito Santo. O livro de Salmos é um livro que traz louvores a Deus. No livro original, na Bíblia, em hebraico, o livro de Salmos é chamado de Tehillim, que se escreve Tehillim, e Tehillim significa justamente louvores. O livro de Salmos, ele é um livro que é usado pelo povo judeu para louvar a Deus, e o Espírito Santo nos orientou a começar esse propósito de 150 dias para crescer com os salmos, porque o livro de Salmos ele tem justamente 150 salmos, e cada salmo revela uma situação que o salmista que escreveu aquele salmo viveu de experiência com Deus. E como são muitos autores dos salmos, nós temos o rei Davi, temos Salomão, temos Moisés, temos os filhos de Corá, temos Asaf, temos vários outros autores que são anônimos, que são salmos que foram escritos por sacerdotes que não conhecemos os nomes deles, mas que foram registrados e estão na Bíblia, que foram trazendo experiências individuais de como cada um desses homens, cada uma dessas pessoas se relacionou com Deus nos momentos de alegria, tristeza, ansiedade, confissão, arrependimento, alegria, felicidade, e em que foram inspirados a pensar a respeito de assuntos como a vida, o pecado, e eles foram registrando o que eles sentiam, o que eles passaram nesses salmos. Então, quando você começa a meditar em salmos, e você tem 150 salmos, você tem a chance de ter um aprofundamento espiritual. Porque, pense, você tem 150 salmos, cada mês tem 30, 31 dias, então você tem um período de 5 meses. Um ano tem 12 meses. Você tem a chance de, lendo um salmo por dia, você ter um período de 150 dias, 5 meses, em que você se aprofunda o seu relacionamento com Deus. Se você considerar ainda outro detalhe, que o Salmo 119 é um salmo que tem 176 versículos, e você divide o Salmo 119 em mais ou menos umas 10 partes para fazer uma leitura de 17, 18, 20 versículos por dia, você tem mais 10 dias ainda. Então são quase 6 meses, é quase metade de um ano, praticamente lendo o livro de Salmos e crescendo no relacionamento com Deus. O livro de Salmos ele é interessante porque ele começa com o Salmo de número 1, trazendo uma palavra de instrução para a nossa vida. O Salmo número 1 fala assim: bem-aventurado, bem-aventurado significa feliz, bem-sucedido, bem-aventurado, bem-sucedido e feliz é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Então, o livro de Salmos já começa com uma recomendação: não ande no caminho dos ímpios. O caminho dos ímpios, os ímpios são aqueles que praticam a maldade, são aqueles que o tempo todo desejam o mal. O que é a maldade? Falar mal a respeito da vida dos outros. O Salmo de número 15 fala sobre isso. O Salmo 15 fala assim: Senhor, quem morará no teu tabernáculo? Ou seja, quem morará com o Senhor? Quem estará perto do Senhor? Aquele que não difama com a sua língua, aquele que não fala mal do seu próximo, aquele que não aceita a crítica, a peita contra o seu próximo, mas aquele que faz a vontade de Deus. Então o Salmo 15 é um salmo muito claro que fala que aquele que vai morar com Deus é aquele que não aceita falar mal a respeito de ninguém, porque nós não fomos chamados
para falarmos mal a respeito do nosso próximo, mas nós somos chamados para amar a Deus e amar ao próximo. E quando o texto fala que nós não devemos aceitar e nem falar mal a respeito do próximo, ele está mostrando que nós devemos, antes de falar mal, pensar em como ajudar o próximo. As pessoas vivem falando mal umas das outras e o que isso gera? Você sabe o que isso gera? Gera conflito, gera guerra, gera contenda, gera tristeza no coração. O pai fala mal do filho, a filha fala mal da mãe, a mãe fala mal do irmão, que é o tio dos filhos. E tudo isso gera dissensão, divisão, separação, tristeza, decepção, frustração. Então, isso é apenas um tipo de impiedade. Mas então, ele fala assim, no Salmo de número 1, bem-aventurado a pessoa que não anda no conselho dos ímpios. O conselho dos ímpios é fazer isso. O Salmo 15 fala expressamente contra isso. Então, veja que o Salmo 15, ele é um salmo muito curto, mas ele fala especificamente de não falar mal a respeito de ninguém, não difamar ninguém. Difamar é destruir a boa fama de uma pessoa, nem aceitar críticas a ninguém. Quantas vezes nós olhamos para o nosso próximo de cima até embaixo e reparamos na roupa da pessoa, reparamos na condição econômica da pessoa. Ao invés de reparar, vamos fazer alguma coisa para ajudar a pessoa. Se não podemos ajudar, então vamos ficar com a boca fechada e vamos cuidar da nossa vida, do nosso relacionamento com Deus. Bem-aventurado é o varão, é a pessoa que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores. Não se deter no caminho dos pecadores significa não parar no caminho dos pecadores. Os pecadores, eles aparecem na nossa frente. É a mulher que aparece na sua frente para você que é casado e fala: olha, você não quer sair comigo? É o homem que aparece na frente de você que é casada e faz uma proposta indecente, dizendo que pode oferecer algo melhor do que o seu marido, dizendo muitas vezes coisas ruins a respeito do seu marido, dizendo: olha lá, aquele seu marido, ele não te valoriza, olha lá, aquela sua esposa, ela não te valoriza. No caso da mulher que tenta seduzir você que é casado, então os pecadores, eles param no caminho, eles aparecem e apresentam propostas que são indecentes. E o Salmo de número 1 fala que não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Não se assentar na roda significa não ficar sentado com eles, fazendo comentários, falando a respeito do mal. Os que praticam o mal só pensam no mal, só falam de coisas que são más. Então não devemos andar no caminho deles. E o Salmo de número 1 começa falando justamente sobre isso, com esse conselho. E depois desse Salmo de número 1, o Salmo de número 1 ainda fala que feliz é aquele que não anda no caminho dos pecadores, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, mas tem o seu prazer em meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Porque quando a pessoa medita na lei do Senhor, que é a palavra de Deus, de dia e de noite, o que acontece com ela? Ela cresce no relacionamento com Deus. Ela cresce no conhecimento a respeito de como proceder na sua vida. Porque cada salmo aqui vai mostrando para nós o que fazer nas situações. Nós falamos aqui do Salmo 15, por exemplo, ele traz uma revelação. O que é uma revelação? É uma luz. Nós não sabíamos e de repente foi descoberto, foi revelado uma coisa que nos dá esclarecimento, que nos dá clareza. Então o Salmo 15, ele dá uma clareza. Não perca seu tempo falando a respeito dos outros, porque você vai jogar o seu tempo fora. Enquanto você fala dos outros, você poderia usar o tempo para falar de coisas que ajudam o outro e mudar aquela situação ruim para algo bom. Então, o Salmo 15, quando ele fala aquilo, fala sobre não difamar e não aceitar a peita contra o próximo, ele está nos trazendo uma clareza, está nos trazendo uma iluminação,
está nos trazendo uma descoberta, uma revelação que nos mostra qual o caminho que devemos seguir. E o Salmo número 1 fala isso. Se você medita na lei de dia e de noite, você vai ser como uma árvore que é plantada junto ao ribeiro de águas. O que é ser uma árvore que está plantada junto do lado do ribeiro de águas? Uma árvore dessa, ela vai dar o seu fruto na estação própria e as suas folhas nunca vão secar. E o texto de Salmo de número 1 fala justamente isso, que aquele que medita na lei de dia e de noite, ele vai ser exatamente como essa árvore que está plantada junto ao ribeiro de águas. O ribeiro de águas é Jesus. O ribeiro de águas é Deus. Ele nos traz a palavra que é água da vida. Jesus disse uma vez: Eu sou a água da vida. Ele traz o movimento do rio, ele traz o movimento de... Ele muda a nossa vida, ele muda quando eu ando junto ao ribeiro de águas, com as correntes de Deus na minha vida, eu vou sendo mudado e eu começo a produzir frutos. Quais frutos eu começo a produzir? Os frutos da justiça, que lá em Gálatas, no capítulo 5, fala que os frutos da justiça são a bondade, o amor, a paciência, a compaixão, a misericórdia, a fidelidade, a amizade. Todas essas coisas são frutos que nós produzimos quando nós estamos no relacionamento com esse rio, com essa corrente de águas que Deus apresenta quando nós estamos plantados como uma árvore junto a esse ribeiro de águas vivas. Então, e cujas folhas não secam. O que são as folhas? A esperança, a fé, a paz, a comunhão com Deus. Você vê que pessoas que se afastam de Deus, elas dizem: estou com a minha fé abalada, estou enfraquecido na fé. Mas quando você está plantado junto à corrente de águas vivas, que é Jesus, você se renova de dia em dia, você renova a sua fé, você renova a sua esperança, você renova a sua confiança em Deus. Então, o livro de Salmos começa com esse salmo falando isso e termina no salmo número 1 dizendo que os ímpios, eles não são como uma árvore plantada ao ribeiro de águas, mas eles são como a moinha, como a palha que o vento espalha. O vento, ele sopra e eles vão por todo tipo de canto, batendo a cabeça, sem saber o que está acontecendo na vida deles. Depois do salmo de número 1, você vai passando por vários salmos. O Salmo 13, onde Davi fala que se sentia sozinho, mas ele entende que no final que Deus estava com ele. Depois o Salmo 15, que nós já falamos, que nos ensina a não falar mal dos outros. Depois você passa pelo Salmo 20, que fala que muitos estão no meio de uma batalha confiando em seus carros e cavalos, mas nós fazemos menção do nome do nosso Deus. Nós confiamos em Deus e nós, mesmo quando caímos, nós somos levantados. O texto do Salmo 20 fala assim: uns confiam em carros e cavalos, mas nós fazemos menção do nome do nosso Deus e estamos de pé. Então, o texto fala que muitos encurvam-se e caem, os que confiam nos carros e cavalos. Eles encurvam-se e depois caem e não se levantam mais. Mas nós estamos de pé, significa nós podemos até cair, mas nós nos levantamos. O Salmo 37 fala que o justo pode cair 7 vezes, mas ele se levantará. Então, o número 7 na Bíblia significa algo completo. Então, o Salmo 37, quando fala assim, o justo cairá 7 vezes e se levantará, ele está dizendo assim, ele pode cair muitas vezes, mas com certeza o justo, aquele que confia em Deus, ele sempre se levantará. Então, o Salmo 20 fala sobre isso. E depois você lê o Salmo 42, os filhos de Coré escreveram o Salmo 42, eles falam: eu estou abatido, mas por que está abatida a minha alma? Espere em Deus, pois eu ainda o louvarei. Então o Salmo 42 fala da situação de abatimento. Depois você tem o Salmo 51 e o Salmo 73. O 51, Davi confessa que cometeu um pecado de um homicídio, mas ele mostra arrependimento. E no Salmo 51 ele fala de uma coisa tão feia,
que é o fato dele ter pecado, matado alguém, mas depois fala de uma coisa tão belíssima, que ele fala assim, o Salmo 51, daquela feiura de ter matado alguém, ele escreve assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu espírito, mas torna-me a dar a alegria da vida. O Salmo 51 tem uma oração belíssima em que ele confessa que depende de Deus, mas ele escreveu essa oração belíssima depois de se arrepender e confessar um pecado terrível. O Salmo 73, Asaf fala assim, eu olhei para o ímpio, eu tive inveja dele, porque eles vão sendo bem-sucedidos, eles se vestem do orgulho como se fosse um colar no pescoço, nada de ruim acontece, eles estão fortes. Mas eu entrei no santuário e eu entendi que eles conquistam tanto, mas depois dessa vida, eles não sabem para onde vão, eles vão para a morte eterna. Então eu entendi que o Senhor é aquele que me salva. E ele disse, por pouco os meus pés resvalaram. Ele confessa a inveja e ele entende que a nossa vida não é sobre apenas essa vida, mas é sobre a nossa alma, sobre a nossa preocupação em relacionarmos-nos com Deus e com o próximo. Enquanto que os ímpios estão procurando apenas o seu próprio prazer, as suas riquezas, muitas vezes passando por cima dos outros, carregados de orgulho, soberba, arrogância, como se fossem muito fortes. De repente, o sopro da vida lhes vai. E quando vai embora, para onde a alma deles vai? Não vai para o céu, porque eles nunca se preocuparam com isso. Então, nessa hora, quando nós lemos o Salmo 73, nós pensamos, o relacionamento com Deus é algo que não tem nenhum valor, não tem preço, não tem nada que venha pagar o relacionamento que nós temos com Deus. Só Deus pode nos trazer a fé, a esperança, a renovação, a paz, a alegria que vem dele. E quando nós chegamos no final do livro de Salmos, ali a partir do Salmo 145, os Salmos 145, 146, 147, 148, 149, 150, eles falam de como louvamos a Deus. Louvamos a Deus com toda a nossa vida, com instrumentos musicais, com os nossos aplausos, com tudo aquilo que temos, louvamos a Deus. Então, o livro de Salmos, ele começa trazendo instrução para a nossa vida, de como ser bem-sucedido, de como ser feliz, de como ser plantado junto a um ribeiro de águas, como uma árvore que é lendo a palavra de Deus, meditando de dia e de noite nela para fazer o que nela está escrito. Porque é isso que vai nos trazer vida. E é no decurso dos Salmos em que nós vamos lendo, nós vamos aprendendo lições e recebendo revelações de como agir quando nos sentimos sozinhos, Salmo 13, do que falar, Salmo 15, de em Deus confiar, Salmo 20, de entender que nós podemos tropeçar, mas o Senhor sempre nos levantará, Salmo 37, de entender que no abatimento eu ainda verei a Deus, Salmo 42, de entender que mesmo no pecado, Deus ele nos perdoa e cria em nós um espírito reto, Salmo 51, de mesmo quando sentimos inveja de alguém, se nós nos arrependermos e entendermos que o valor da salvação de Deus em nossa vida, nós receberemos a vida a vida eterna com Deus na eternidade. O Salmo 73, e que tudo nessa vida é ilusório, é vão. Riquezas, fama ou poder são coisas que passam e a nossa vida, a nossa alma tem muito valor para Deus. O Salmo 73, e terminamos o livro dos Salmos quando nós começamos a chegar no final louvando a Deus, porque é isso que o livro de Salmos nos mostra, como andarmos com Deus, seguindo a Ele, passando por todas as fases e etapas da vida, sejam momentos de alegria, sejam momentos de tristeza, sejam momentos em que pecamos e caímos,
o Senhor sempre está conosco. Ele sempre está conosco, e o Salmo de número 100 fala que nós celebramos ao Senhor. E o Salmo 90 nos esclarece que a nossa vida na terra é muito breve. Vivemos em torno de 70 a 80 anos. Aqueles que, pela sua robustez e força, vivem dos 70 até os 80 têm, nesses anos, em grande parte, cansaço e enfado. Mas por isso precisamos pedir a Deus o que Moisés escreveu no Salmo 90, no versículo 12. Ele fala assim: ensina-me, Senhor, a contar os nossos dias. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Então ele está dizendo assim: ensina-nos a viver cada dia, contando aquele dia, de uma maneira que o que eu faço naquele dia seja sábio. E que no final, somando todos os meus dias, os meus 70 ou 80 anos, se eu vivo mais tempo, que eu consiga no final chegar e dizer: eu segui a Deus, eu encontrei a salvação, eu encontrei o caminho certo, cada dia, fazendo a coisa que era certa para chegar no final e estar com Deus. Então, o livro de Salmos, ele traz essa riqueza de, de, de aprofundar o nosso relacionamento com Deus. Quando nós meditamos os salmos, em cada salmo, nós temos a oportunidade de aprofundar esse relacionamento com Deus. E o Salmo 66, o livro de Salmos, nós só devemos falar no plural Salmos quando estamos falando do livro de Salmos, porque Salmos é a reunião de 150 salmos. Mas se eu falo de um salmo só, eu devo falar no singular. E o livro de Salmos não tem capítulos, você está vendo na tela. Salmos capítulo 66, porque nós estamos usando uma Bíblia digital que traz um conteúdo mais facilitado para entender a Bíblia. Mas o correto é dizer Salmo 66, ou Salmo de número 66. De número 66, porque este salmo que nós vamos ler hoje, ele está na posição 66 dentro dessa reunião dos salmos. Por quê? O Salmo 66 ele não tem relação com o Salmo 65 e nem com o Salmo 67. Cada salmo é um salmo independente. Eles não têm relação uns com os outros, a não ser o Salmo 42 com o 43. Se você ler o Salmo 42 e o Salmo 43, os estudiosos da Bíblia dizem que, na hora que foi feita a reunião dos salmos, eles dividiram o 42 com o 43, mas o 42 e o 43 são um só salmo, porque você vê que o Salmo 42 e o 43 têm repetições de um refrão. Você pode conferir isso aqui mesmo no canal, lendo o Salmo 42 e depois o Salmo 43, e você perceberá que existe uma semelhança de assuntos e que existe um refrão semelhante, que é aquela frase que diz assim: por que está abatida, ó minha alma? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Essa frase se repete no Salmo 42 e no Salmo 43. Tirando esses dois salmos, todos os outros salmos, se você ler o 65 e ler o 67, eles não têm relação uns com os outros. Então o correto é dizer Salmo 66 ou Salmo de número 66. E o Salmo 66, ele é um salmo de louvor a Deus. Nós temos salmos que falam de pecados, temos salmos que falam de abatimento, de angústia, de tristeza, de estar sendo perseguido por inimigos, de salmos que falam sobre momentos de aflição, mas o Salmo 66, ele é um salmo de louvor a Deus. Ele é um salmo de agradecimento, que fala que Deus é terrível, no sentido de que Deus é muito poderoso. Então vamos ler aqui o Salmo 66 e aprender aqui com esse salmo. Primeira parte, nós estamos usando aqui na leitura as cores para dividir o salmo. Quando nós colocamos cores aqui, nós colocamos essas cores para apresentar a estrutura do salmo.
Então, a primeira parte, do versículo 1 até o versículo 4, nós temos aqui: louvai a Deus com brados de júbilo todas as terras. 2. Cantai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. 3. Dizei a Deus quão terrível és tu nas tuas obras. Pela grandeza do teu poder se submeterão a ti os teus inimigos. 4. Toda a terra te adorará e te cantará louvores e cantará o teu nome, Selá. Essa palavra Selá significa pausa. Porque, e que pausa que é essa? O livro de Salmos, muitos salmos são usados como louvor a Deus. Então são músicas. E o Selá significa pausa, uma pausa musical. Então eles cantavam aqui o versículo 1 ao 4 e aqui tem uma pausa quando eles estão cantando. E essa pausa serve para o aspecto musical e também para o aspecto de reflexão. É ler e pensar naquilo que foi cantado. Então o versículo 1 ao 4 é um convite. Louvai a Deus com brados de júbilo, todas as terras. O salmista que escreveu o Salmo 66 está convidando todas as pessoas, louvem a Deus. Versículo 2, cantai a glória do seu nome. Ele está dizendo, o nome de Deus tem glória. O nome de Deus é honrado. O nome de Deus é digno de ser louvado. Dai glória ao seu louvor. Ou seja, cantem glória ao nome dele. Dizei a Deus, quão terrível és tu nas tuas obras. Reconheçam que a criação, todos os animais, os céus, a terra, tudo que Deus criou é muito maravilhoso e Deus ele é muito poderoso. Digam a Deus, quão terrível és tu nas tuas obras, como o Senhor é poderoso. Pela grandeza do teu poder se submeterão a ti os teus inimigos. Reconheçam que Deus tem todo o poder e quem é inimigo de Deus, reconheça, Deus ele tem todo o poder. 4. Toda a terra te adorará, e te cantará louvores e cantará o teu nome, Selá. Então esse Selá é pare e pense. Deus tem todo o poder. Deus é digno de honra, ele é digno de todo louvor, ele é digno de toda glória. Essa é a primeira parte. Segunda parte, versículos 5, 6 e 7. 5. Vinde e vede as obras de Deus. Ele é um convite. Fala assim, vem aqui, olhe para o céu, olhe para o sol, olhe para a lua, para as estrelas, olhe para os animais. Venham, venham e vede, venham e vejam as obras de Deus. Prestem atenção em relação a tudo que Deus faz à sua volta. Não é só na natureza. Vinde e vede o seu filho que nasceu perfeito. Mesmo que não tenha nascido perfeito, às vezes pode ser paralítico ou ter alguma enfermidade, mas ele está aí, trazendo alegria para você. Ele faz parte da sua casa, traz alegria para a sua vida. Venham e vejam as obras de Deus. Ele é terrível nos seus feitos para com os filhos dos homens. Ele é terrível no que ele faz. Ele faz coisas maravilhosas para nós. Versículo 6, ele converteu o mar em terra seca. Aqui, o escritor desse salmo está lembrando que quando o povo de Israel estava fugindo dos egípcios, Deus abriu o mar vermelho e fez com que a terra ficasse seca e eles passassem pelo mar. Então ele está lembrando de um milagre que Deus fez na vida do povo de Israel. Quantos milagres Deus fez na sua vida? Coisas que você não esperava que poderiam acontecer e que Deus fez acontecer. Pense agora em algum milagre que Deus já realizou, que para você era impossível, mas Ele fez. Ele converteu o mar em terra seca, passaram o rio a pé, ali nos alegramos nele. 7. Ele domina eternamente pelo seu poder. Os seus olhos estão sobre as nações, não se exaltem os rebeldes. Então aqui o versículo 5 ao 7, o salmista está lembrando que das obras que Deus realizou com o povo de Israel. É um convite. A primeira parte, louvem a Deus com toda a glória dele, honrem o nome dele, porque venham e reflitam, lembrem das coisas que ele tem feito.
Muitas vezes nós esquecemos das coisas que Deus fez para nós e ficamos ingratos. Por isso que lembrar e agradecer pelas coisas que Deus nos faz ser capazes de dar glória ao nome dele, ao invés de murmurar e reclamar de Deus. Quando somos ingratos, reclamamos de Deus, mas quando agradecemos, recordamos das coisas boas que ele tem feito para nós. E aqui vem mais um selá. Então aqui no versículo 7, selá, mais uma pausa. Parem, pensem, reflitam. Não é só reclamar de Deus. Talvez você acordou hoje e está reclamando da vida. Talvez alguma coisa não está indo bem e você está dizendo: que vida ruim, por que aconteceu isso comigo? Mas aqui a leitura do Salmo 66 está dizendo: ei, louve ao Senhor, cante pela glória dele, veja quão terrível é o nome dele, toda a terra adora ao Senhor. Aí a segunda parte: venham e vejam, lembrem do que ele fez. Agradeçam. E aí vocês vão ser capazes de fazer essa primeira parte, louvar e agradecer a Deus. Agora vamos para a terceira parte, que está aqui na cor azul. 8. Bendizei povos ao nosso Deus e fazei ouvir a voz do seu louvor. Ou seja, agora ele convida os povos à volta. Vocês aí também, louvem a Deus também. Versículo 9. Louvem ao que sustenta com vida a nossa alma e não consente que resvalem os nossos pés. É Ele que nos dá vida. Estamos vivos, você acordou, abriu os olhos, Deus te deu vida. Versículo 10. Pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos afinaste como se afina a prata. 11. Tu nos meteste na rede, afligiste os nossos lombos. 12. Fizeste com que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, mas trouxeste-nos a um lugar de abundância. Aqui o salmista lembra que o povo de Israel, antes de chegar na terra prometida, eles passaram por um deserto. No deserto, eles passaram por perseguição, passaram por sede, mas Deus deu água. Passaram por fome, mas Deus mandou pão do céu, que era o maná. Passaram por perseguição dos seus inimigos, mas Deus abriu o mar vermelho e eles passaram em seco no mar. Então aqui o salmista está lembrando: o Senhor nos colocou na rede, em outras palavras, afligiste os nossos lombos. Em outras palavras, o Senhor nos colocou em situações difíceis, situações ruins. E o Senhor, o versículo 12, fizeste com que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, mas trouxeste-nos a um lugar de abundância. O Senhor nos permitiu ser perseguidos, passar fome, passar calor, passar sede, mas o Senhor fez em todos esses momentos o livramento, deu o livramento e nos trouxe para um lugar de abundância. Em outras palavras, o que você está passando hoje é uma forma de Deus mostrar que no final Ele vai abençoar você. Ele vai colocar você num lugar abençoado. E essas provas, quando você chegar lá, você vai lembrar e vai dizer: como Deus é bom. Ele me guardou no meio do fogo, Ele me guardou no meio da água, Ele me guardou na fome, Ele me guardou na sede, Ele me guardou naquilo que eu precisei. Ele não deixou que os meus pés revalassem. Veja o versículo 9 ali no topo da tela. Ele sustenta com vida a nossa alma e não consente, Ele não aceita que resvalem os nossos pés. Agora vem uma nova parte aqui, do 13 ao 15. Entrarei em tua casa com holocaustos. Então, se Deus faz tudo isso, Ele não deixa o nosso pé resvalar, eu entrarei em tua casa com holocaustos e pagar-te os meus votos, 14, que haviam pronunciado os meus lábios, e dissera a minha boca quando eu estava na angústia. Então ele está dizendo: quando eu estava na angústia eu clamei a Deus, eu fiz votos com Deus. Eu vou pagar os votos. Quando ele fala eu pagarei os votos, ele está dizendo: eu tenho tanta certeza que eu terei resposta que eu vou pagar os votos. 15. Oferecer-te-ei holocaustos de animais nédios, com odorante fumaça de carneiros, oferecerei novilhos com cabritos. O povo de Israel tinha por tradição oferecer sacrifícios para Deus. Então eles acendiam aqueles sacrifícios e se fazia o cheiro da queima daqueles animais, o cheiro do churrasco, não é? E ele está dizendo: eu oferecerei os sacrifícios e
trarei a odorante fumaça dos carneiros, ou seja, vou trazer o cheiro do sacrifício desses animais ao Senhor, como algo agradável a Deus. Aí tem mais um selá aqui. Esse selá é mais uma pausa, dizendo assim: bendigam a Deus todos os povos, lembrem que Ele nos prova, mas Ele nos dá a salvação, Ele nos leva para um lugar de abundância, e por isso nós vamos louvar ao Senhor e oferecer sacrifícios a Ele. Eu separei aqui essa parte em azul e em laranja, porque aqui na verdade, essa parte azul do versículo 8 até o versículo 15, ele é um bloco só. Porque você veja, tem um selá aqui na parte final do versículo 7. Você pode ver aqui no topo da tela o versículo 7 em verde. Depois o versículo 8 começa azul e vai até o versículo 15 e aí tem um selá ali no final. Então do 8 ao 15 ele é um bloco. Mas por que eu deixei o 13, o 14 e o 15 em laranja, em uma outra cor? Para dar um destaque que nesse trecho aqui, do 8 ao 15, o salmista, ele lembra, aqui no 8 até o 12, ele fala: o Senhor nos provou e nos trouxe para o lugar de abundância, então eu vou pagar os meus votos e vou retribuir tudo o que o Senhor me deu, que é o versículo 13 ao 15. Mas o 13 ao 15, ele destaca essa parte: eu vou agradecer ao Senhor e vou louvar ao Senhor, porque o Senhor fez tudo isso que fez do versículo 8 até o versículo 12. O Senhor nos colocou na rede, afligiu a nossa vida, os homens cavalgaram a nossa cabeça, nós passamos pelo fogo e pela água, mas o Senhor nos trouxe para um lugar de abundância. Então, nós louvaremos ao Senhor. E aí ele termina aqui do versículo 16 ao 20. Vinde e ouvi. Mais uma vez ele convida: venham e escutem, todos os que temeis a Deus. Temer a Deus significa ter muito respeito por Ele. Não significa ter medo dele, significa ter muito respeito. Então, venham e ouçam, todos os que têm muito respeito por Deus, e eu contarei o que Ele tem feito à minha alma. Veja, ele fala: eu tenho testemunhos para contar. 17. A ele clamei com a minha boca, e ele foi exaltado pela minha língua. 18. Se eu atender à iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Preste atenção nesse versículo 18. Ó. Se eu atender à iniquidade no meu coração, iniquidade é pecado, é fazer o que é injusto. O contrário de iniquidade é equidade. Equidade é fazer o que é correto, o que é justo. Iniquidade é o contrário, é fazer o que é errado. Então veja, se eu atender à iniquidade no meu coração, se eu obedecer ao que é ruim e que surge no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Então Deus não escuta quando eu me inclino para fazer a coisa errada. Aí o versículo 19, mas na verdade Deus me ouviu, Ele atendeu a voz da minha oração. Então, se ele está dizendo que Deus me ouviu e atendeu a voz da oração dele, é porque ele resistiu aos desejos maus do coração dele, ele obedeceu a Deus. E aí o versículo 20, ele termina dizendo: bendito seja Deus que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia. Misericórdia é uma palavra formada por duas outras, miséria e cordes. Então, cordes significa coração. Então, Deus, ele recebe a nossa vida, que é miserável, que tem miséria, com o coração dele, com o cordes dele. Misericórdia é: eu recebo o miserável com o meu coração. Então, quando ele fala Deus desviou de mim, ele não desviou de mim a sua misericórdia, ele está dizendo Deus, ele me recebeu com o coração dele, com o cordes dele. Apesar das minhas misérias, ele teve misericórdia de mim, ele me recebeu apesar das minhas misérias. Então o Salmo 66, ele é um salmo de louvor a Deus. Ele começa dizendo louvem a Deus, do versículo 1 ao 4, aí tem um selá, tem uma parada aqui. Louvem a Deus. A segunda parte, por quê? Venham e vejam tudo que ele faz. Ele nos fez passar o mar em terra seca. Então, em outras palavras, ele faz muitas maravilhas. Versículo 5 ao 7. Aqui tem mais uma pausa. Para
pensa no que Deus tem feito pela sua vida, agradeça a Ele. Aí a terceira parte, mesmo quando Ele faz você passar por provas, Ele fala aqui do versículo 8 ao 12, que o Senhor fez com que os homens cavalgassem na cabeça deles, que eles passassem pelo fogo e pela água, mesmo quando Ele nos prova, Ele faz isso e Ele prova que Ele é bom para nós. Ele nos faz passar pelas provas e Ele nos socorre. Então, eu pago todos os meus votos. Versículo 13 ao 15. Então, a terceira parte é assim. Primeira parte, louvem a Deus. Dá uma pausa. Segunda parte, vejam quantas coisas Ele fez por nós. Segunda pausa. Terceira parte, mesmo quando acontecem coisas ruins conosco, várias provações, Ele nos socorre. Então, vamos pagar os nossos votos. Essa é a terceira parte, do versículo 8 até o versículo 15. E nós destacamos o 13, o 14 e 15 na cor laranja, só para destacar que nós devemos honrar a Deus quando fazemos votos com Ele. Porque Ele é fiel. E a última parte, ele termina dizendo, venham e ouçam. Deus, Ele nos escuta. Ele me ouviu. E por que Ele me ouviu? Porque eu não dei lugar ao pecado na minha vida. Eu obedeci a Deus. Então, eu termino dizendo, bendito seja Deus, porque Ele não rejeitou a minha oração. Apesar de eu cometer erros, apesar dos meus pecados, Ele não recusou a minha oração. E Ele também não desviou de mim a sua misericórdia, ou seja, Ele me recebeu com o coração dele, apesar das minhas misérias, apesar dos meus pecados. Então, o Salmo 66, ele é um salmo de louvor a Deus. Ele é um salmo que honra a Deus. Ele é um salmo que fala, na primeira parte, louvem a Deus, né, do versículo 1 ao 4. Aí depois ele fala assim, venham e vejam todas as maravilhas que Ele faz por nós, versículos 5 a 7. Depois do versículo 8 até o 15, ele fala assim, louvem a Deus mesmo nas provas, porque nas provações Ele se revela para nós, e paguem os votos de vocês. Do versículo 13 ao 15, porque Ele vai cumprir tudo que Ele prometeu. E ele termina dizendo, no final de tudo, nós temos que concluir que, escutem aqui, venham e escutem. Deus, eu vou contar para vocês tudo que Ele faz pela nossa vida. Tudo que eu clamo, Ele responde. Porque eu não dei lugar ao pecado. Eu não dei lugar, o meu coração não escutou a minha iniquidade. Mas eu agi com equidade. Então, Ele me responde. E eu posso dizer que, versículo 20, bendito seja Deus, porque Ele não rejeitou a minha oração e Ele não desviou de mim a sua misericórdia. Então, o Salmo 66 é um salmo que o objetivo dele é falar, louvem a Deus, lembrem das maravilhas que Ele faz, mesmo quando nós passamos por provas, Ele nos ajuda, então nós devemos pagar os nossos votos e no final vamos honrar a Deus porque Ele escutou a nossa oração. Tudo que nós passamos, Ele ouviu. E Ele sempre agiu com misericórdia com a gente, Ele sempre respondeu a nossa oração. O Salmo 66 é um salmo de lembrar que devemos louvar a Deus pelas maravilhas que Ele tem feito sobre a nossa vida. Esse é o Salmo 66, um salmo de louvor a Deus. Quantos motivos você tem para agradecer a Deus? Quantas coisas, situações difíceis você passou e Ele se revelou mostrando que estava com você? Hoje é tempo de lembrar disso, que Deus Ele é bom. E lembrar que Deus é bom e lembrar das dificuldades que passamos e vencemos com a ajuda dEle nos faz ser mais agradecidos, nos faz louvar a Deus, nos faz recordar que temos razões de sobra para pagar os nossos votos e honrar o nome dele. Essa é a mensagem do Salmo 66. Deus abençoe a sua vida hoje e sempre. Vamos agradecer. Senhor, te honramos e te agradecemos por essa palavra, te agradecemos por esse propósito de 150 dias para crescer com os salmos. Te honramos e te agradecemos porque a cada dia temos a chance de aprofundar o nosso relacionamento com o Senhor, de termos o Senhor como nosso amigo, como nosso Deus, aquele que reina e governa sobre toda a terra. O Senhor criou todas as coisas e ainda nos recebe com o seu amor e com a sua misericórdia, porque o Senhor é muito bom.
Nós te pedimos perdão pelos nossos erros, pecados, pelos pensamentos maus que tomam conta muitas vezes da nossa vida e do nosso coração, e pedimos que o Senhor venha criar em nós, como diz o Salmo 51, um espírito reto, para que possamos honrar ao Senhor e amar ao Senhor hoje e sempre, até a eternidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu quero fazer um convite a você que ouviu esse vídeo, ouviu essa mensagem e ainda não recebeu a Jesus. Só Jesus leva você para o relacionamento mais íntimo com Deus. Jesus, ele veio na terra e morreu para derramar o sangue dele, para que quando eu recebo Jesus como meu Salvador, quando Deus olha para mim, ele olha e ele vê a marca do sangue de Jesus. Quando você recebe Jesus como Salvador, a marca do sangue que purifica do pecado fica em mim, fica em você. Então, para receber o perdão dos pecados, é somente quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Quando você recebe Jesus como Salvador da sua vida, você recebe 4 bênçãos. Número 1, os seus pecados são lavados. Número 2, você, com os pecados lavados, se torna filho de Deus. Deus olha para você e ele vê a marca de Jesus em você e você passa a ser contado como filho dele. Número 3, o seu nome fica registrado no livro da vida. É um livro que está no céu, onde estão os nomes dos que receberam Jesus. E bênção número 4, você recebe o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? É o Espírito de Deus que mora em você. É o próprio Deus morando em você e revelando o que você deve fazer no seu dia a dia para ser reto, correto e andar na presença dele até o último dia, até a sua última respiração. E aí no final você vai morar com Deus eternamente. Se você quer receber essas 4 bênçãos, faça essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida e me dá o teu Espírito Santo para te seguir até a eternidade. Amém. Essa oração que você fez agora é uma oração que você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e você pediu, então você recebeu o perdão dos pecados. Você recebeu ele como seu Salvador. O seu nome foi escrito no livro da vida. É o livro que está no céu com o seu nome agora. E você recebeu o Espírito Santo. Agora, procure uma igreja, se você não frequenta nenhuma, que pregue que Jesus está vivo. Não vá em igrejas que falam que deve adorar a santos ou imagens, porque você não precisa de nenhuma imagem e de nenhum santo. Nós estamos aqui nessa jornada e no Salmo 115, quando nós chegarmos lá, você vai ver que lá está escrito que as imagens, elas têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não falam, nariz, mas não cheiram, ouvidos, mas não ouvem, mãos que nada fazem e pés, mas não andam. Porque o Senhor está vivo e Ele morreu e ressuscitou. Então procure um lugar onde você escuta que Jesus é o nosso intercessor e que Ele nos dá a salvação. E procure seguir nesse lugar. Se batize nas águas e tome a ceia. Você vai ter essas informações nessas igrejas que falam a respeito de um Jesus que está vivo, que está do lado de Deus, orando e intercedendo por nós, rogando ao Pai por nós. Porque Ele pode fazer isso, porque Ele veio e morreu e deu o sangue dele pela minha vida e pela sua vida. Por isso Ele tem esse poder de interceder por todos os santos, por todos os que honram e buscam a Deus. Ele tem esse poder. Fiquem com Deus, na graça e paz de Jesus Cristo, hoje e eternamente. Amém e amém.